Imagine que você está no meio de uma discussão acalorada. Alguém te ataca verbalmente, te provoca, tenta te desestabilizar. Seu coração acelera, suas mãos suam, sua mente grita para revidar. Mas então, você respira fundo, sorri, olha nos olhos da pessoa e responde com calma, com clareza, com domínio absoluto de si. Essa reação não é mágica, é domínio psicológico. É o resultado de compreender algo que Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, dedicou sua vida a estudar: o poder oculto da consciência diante do caos. Jung acreditava que o verdadeiro conflito nunca está do lado de fora, mas sempre dentro de nós. O mundo pode estar em chamas, mas se sua mente estiver ancorada, você será o último a queimar. E neste vídeo, vamos mergulhar exatamente nesse universo. Como manter a calma em qualquer conflito, segundo a psicologia profunda de Carl Jung. Agora, pense em todas as vezes em que você se arrependeu de uma resposta impensada, em que você deixou que a raiva dominasse sua fala. Jung dizia que o homem que não confronta sua sombra é controlado por ela sem saber. Isso significa que cada vez que você perde o controle, há uma parte oculta sua assumindo o volante. Mas, e se você pudesse tomar esse volante de volta? E se existisse um método silencioso, invisível, mas incrivelmente eficaz de dominar qualquer conflito sem levantar a voz? Você não apenas ganharia mais respeito, você se tornaria inabalável, um verdadeiro rei da sua psique, com o trono cravado no centro do caos. A maioria das pessoas reage. Elas não escolhem suas ações, elas apenas explodem. Jung acreditava que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, começa no momento em que paramos de reagir como marionetes e começamos a agir com consciência. Então não estamos falando aqui de truques de comunicação ou frases prontas para vencer discussões. Estamos falando de uma transformação profunda, de um estado mental onde o externo deixa de governar o interno, onde cada provocação vira combustível para o seu equilíbrio. Isso é mais que autocontrole, é autodomínio. E Jung dizia: não segure suas emoções, entenda-as. Não lute contra a raiva, integre-a. Neste vídeo, você vai descobrir como acessar esse estado com clareza, como compreender o funcionamento da sua sombra e como utilizar o conflito não como algo a evitar, mas como uma oportunidade para crescimento. Cada palavra será uma ferramenta, cada conceito, um espelho. Porque quando Jung falava de transformação, ele não falava de mudar o mundo, mas de mudar a forma como o mundo age dentro de você. E quando você muda por dentro, nada do que acontece fora consegue mais te ferir. Esse é o segredo da verdadeira calma. E o que você vai ver aqui hoje não é uma teoria. É uma arma silenciosa que pode redefinir todos os seus relacionamentos. Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui pode ser desconfortável. Vai te obrigar a olhar para partes suas que você esconde até de si mesmo. Mas é justamente aí que está a chave. Porque, como Jung dizia, aquilo que você mais precisa estará onde você menos quer olhar. E é nesse lugar que mora o seu poder. O poder de não se dobrar diante de um ataque, de não absorver a raiva do outro, de manter-se inteiro, mesmo quando tudo ao redor parece tentar te destruir. E se você estiver pronto para atravessar essa jornada com coragem, então este vídeo foi feito exatamente para você. Carl Jung nos alertava: o que você chama de problema com o outro, muitas vezes é apenas o reflexo de um problema interno. E aqui começa a primeira grande virada de chave. A maioria das pessoas encara o conflito como algo externo. Uma discussão no trabalho, uma briga em casa, uma provocação inesperada. Mas Jung via o conflito como uma projeção da nossa psique. Quando você reage com fúria, medo ou descontrole, não é o outro que está no comando. É a sua sombra. É a parte inconsciente da sua mente.
repleta de impulsos reprimidos, traumas esquecidos e emoções mal digeridas, que vêm à tona como uma avalanche. O verdadeiro inimigo, portanto, não é quem está na sua frente, mas o que está dentro de você e que ainda não foi compreendido. Entender isso muda tudo. Você não tenta mais vencer o outro, mas sim vencer a si mesmo. Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. O que te incomoda, te domina. O que você não aceita, te controla. Se alguém consegue te tirar do sério com uma palavra, é porque dentro de você ainda há um botão exposto, sensível, pronto para ser pressionado. Quando tomamos consciência disso, deixamos de ser vítimas emocionais. Passamos a enxergar o conflito como um espelho, como um chamado à evolução pessoal. Cada confronto vira uma chance de entender o que ainda precisa ser curado em nós. O caos, então, deixa de ser ameaça, torna-se ferramenta. Mas essa consciência não se instala do dia para a noite. É um processo. E Jung nomeou esse processo de individuação. A jornada para integrar todas as partes da nossa psique, luz e sombra, até nos tornarmos um ser inteiro. Cada vez que você resiste ao impulso de atacar, cada vez que escolhe observar antes de reagir, você avança. Nesse caminho, você sai do piloto automático e entra na maestria emocional. Isso não significa ser passivo ou se calar. Significa agir com consciência e não com impulso. A raiva pode vir, mas não comanda. O medo pode surgir, mas não paralisa. A ofensa pode acontecer, mas não te define. A calma nesse contexto não é fraqueza, é autoridade interna. A pessoa calma em um conflito não é aquela que não sente nada, mas a que sente e, mesmo assim, decide. Decide como agir, como responder, como se portar. Ela não é dominada por estímulos externos, porque está conectada com sua essência interna. E essa conexão só é possível quando enfrentamos a sombra. Aquela parte de nós que preferimos ignorar, mas que grita em cada crise. Quando você mergulha nesse território sombrio e o ilumina com consciência, você se torna dono de si. E ninguém domina quem já conquistou a si mesmo. Por isso, Jung não ensinava sobre evitar conflitos, mas sobre integrá-los. A raiva tem algo a te ensinar. O desconforto traz mensagens escondidas. O outro, por mais provocador que seja, é um mensageiro do que ainda está mal resolvido dentro de você. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de tentar ganhar discussões, porque entende que o único ganho real é o domínio da sua mente. O campo de batalha deixa de ser externo e se torna interno. E é nesse solo que se constrói a verdadeira calma, uma fortaleza emocional que ninguém pode invadir. Carl Jung foi categórico ao afirmar que ninguém se ilumina, fantasiando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Essa frase é um mapa completo para lidar com conflitos. A sombra, para Jung, é o conjunto de aspectos da nossa personalidade que reprimimos por considerá-los inaceitáveis. Raiva, inveja, medo, impulsividade. O problema é que, ao reprimir essas partes, elas não desaparecem. Pelo contrário, elas se escondem no inconsciente, esperando um momento de vulnerabilidade para emergir com força total. E o conflito é o palco perfeito para essa emergência. Quando alguém nos confronta, essas emoções ocultas vêm à tona, tomando o lugar da razão. Mas ao invés de ver isso como uma fraqueza, Jung via como uma oportunidade de ouro. É nesse exato instante, no meio do caos, que você pode enxergar com nitidez o que precisa ser curado. A raiva não é o inimigo, é a bússola. O incômodo não é um obstáculo, é um sinal. A sombra é como um mapa do tesouro invertido. Mostra o que você mais precisa integrar para se tornar completo. Ao negar a sombra, você se torna escravo dela. Ao integrá-la, você se torna mestre de si. Então,
O verdadeiro trabalho não está em controlar o ambiente, mas em conhecer a si mesmo, a ponto de não ser mais manipulado por ele. A pessoa que conhece sua sombra desenvolve uma presença magnética. Ela não se abala facilmente, porque já visitou os porões da própria alma. Já viu o pior de si, e mesmo assim escolheu continuar. Esse tipo de pessoa não precisa levantar a voz, porque sua calma impõe respeito. Ela não precisa provar nada a ninguém, porque já venceu a si mesma. Jung acreditava que a maior força não está em eliminar o conflito, mas em atravessá-lo com sabedoria. O que torna alguém poderoso não é o controle sobre os outros, mas o domínio sobre os próprios instintos. Essa é a base da verdadeira maturidade emocional. É nesse ponto que nasce o que Jung chamava de self, o centro da totalidade da psique. Quando você acessa esse centro, tudo ao redor parece desacelerar. Você enxerga o conflito em câmera lenta. As palavras do outro deixam de ser agressões e passam a ser códigos. Você ouve com mais atenção, fala com mais intenção e age com mais consciência. Isso não é mágica, é treino. E começa com o reconhecimento humilde de que você não é só o que mostra ao mundo. Você também é o que esconde. E, quanto mais você acolhe essa parte oculta, mais forte você se torna. Ao fim, o conflito deixa de ser um campo de batalha para se tornar um campo de crescimento. Cada embate vira um espelho, cada ofensa um convite ao autoconhecimento. E pouco a pouco, o que te fazia explodir passa a ser apenas mais uma oportunidade de praticar a maestria interna. Isso não é teoria distante. É aplicável. É real. E é o caminho que leva não só à calma durante o conflito, mas à liberdade emocional definitiva. A sombra não é sua inimiga. Ela é sua aliada secreta, esperando ser integrada para que, enfim, você se torne completo. Na visão de Carl Jung, tudo que habita nosso inconsciente coletivo se manifesta por meio de arquétipos, imagens universais, padrões simbólicos que atravessam culturas e épocas. Entre esses arquétipos, o do sábio se destaca como figura de calma, introspecção e discernimento, e ele está presente dentro de todos nós. O problema é que ele costuma ser abafado pelo arquétipo do guerreiro ferido, aquele que reage por instinto, que sente que precisa atacar para não ser atacado. Durante um conflito, é esse guerreiro ferido que geralmente assume o controle, reagindo sem pensar, transformando palavras em armas e situações em campos de guerra. Mas Jung nos ensina que é possível ativar o sábio interno, aquele que observa antes de agir, que respira antes de falar, que compreende antes de julgar. A chave para isso está na consciência. O conflito externo só assume o controle quando você está inconsciente do seu mundo interno. Quando sua mente está dispersa, você é levado pelas marés das emoções. Mas quando está presente, centrado, lúcido, você se torna o comandante do seu barco, mesmo em meio a uma tempestade. Jung chamava isso de integração dos opostos, o momento em que você equilibra os extremos dentro de si. A agressividade cede espaço à assertividade. A insegurança dá lugar à estabilidade. A impulsividade se transforma em ação consciente. Isso é calma, não como ausência de emoção, mas como domínio pleno sobre ela. E essa calma é percebida pelos outros, de forma quase mística. Pessoas calmas em meio ao caos são como faróis em meio à tempestade. Elas não se impõem com gritos, mas com presença. Jung acreditava que a verdadeira influência não está na força bruta, mas na profundidade do ser. E quando você se torna alguém que não se abala por qualquer turbulência, você naturalmente começa a exercer influência sobre os outros. Seu silêncio começa a falar mais alto do que 1000 argumentos. Sua postura passa a ditar o ritmo do ambiente. O conflito, que antes te absorvia, agora orbita ao seu redor sem te afetar. Mas como desenvolver esse arquétipo da calma na prática?
Jung sugeria rituais de autoconhecimento, como a escrita reflexiva, a meditação ativa e a análise dos próprios sonhos. Cada um desses métodos serve para trazer à superfície conteúdos inconscientes e reorganizar a mente. Quanto mais você se conhece, menos vulnerável se torna. E nesse processo, você deixa de ser uma vítima do conflito para se tornar um estrategista silencioso. Um ser que, mesmo diante da provocação, permanece inteiro, firme, conectado com sua verdade interior. Isso não é apatia, é transcendência. Portanto, ser calmo não é ser passivo. É ser tão consciente de si que nenhuma palavra te tira do eixo. É saber que o outro não tem poder sobre suas emoções, a não ser que você o entregue. E é exatamente aí que está a liberdade. Quando você não precisa mais reagir a tudo, você ganha tempo, energia e clareza. A calma, nesse sentido, se torna uma estratégia de sobrevivência emocional. Um escudo invisível que não bloqueia a vida, mas a filtra. E quando você filtra o mundo pelo olhar da consciência, tudo muda. Até os conflitos mais intensos se tornam experiências de crescimento. Viktor Frankl, um pensador influenciado pelas ideias junguianas, dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que reside nosso poder de escolha. Jung, por sua vez, enxergava esse espaço como um momento sagrado, onde o inconsciente pode ser interrompido pela luz da consciência. É nesse segundo silencioso, entre ser atacado e reagir, que você pode mudar o curso de tudo. A maioria das pessoas vive nesse intervalo como se ele não existisse. Elas reagem imediatamente, dominadas por padrões repetitivos, traumas não resolvidos e impulsos emocionais. Mas aquele que aprende a habitar esse espaço se torna mestre de sua psique. A pergunta é: o que existe dentro desse espaço? A resposta: todas as suas feridas. Toda vez que você explode em um conflito, é porque tocou em um ponto sensível, um conteúdo inconsciente não elaborado. Jung chamava isso de complexo. São núcleos de emoção que carregamos desde a infância, moldados por experiências passadas e que assumem o controle quando ativados. Alguém diz algo, e você sente uma raiva desproporcional. Por quê? Porque a fala atingiu um complexo adormecido. E se você não conhece seus complexos, eles te dominarão nos momentos mais críticos. A verdadeira calma nasce do reconhecimento desses pontos internos e do trabalho consciente para integrá-los. Habitar o espaço entre o estímulo e a resposta é desenvolver a habilidade de observar sem ser tomado pela emoção. É quase como estar dentro de si e fora de si ao mesmo tempo. Ver a raiva surgir e escolher não alimentá-la. Sentir o coração acelerar e, ainda assim, manter a voz firme e o olhar sereno. Jung acreditava que isso era possível quando o ego se alinha com o self, o centro da totalidade. Quando você se conecta com esse centro, sua reação não vem mais do medo, mas da presença. E a presença é a maior arma que alguém pode ter durante um conflito. Mas esse poder só se desenvolve com prática. É preciso treinar, observar seus pensamentos, perceber seus gatilhos, questionar suas reações e, acima de tudo, decidir que você não é mais refém da sua história. Jung dizia que o inconsciente, quando ignorado, governa sua vida e você o chama de destino. Mas quando iluminado, ele se torna um aliado. Cada vez que você decide não explodir, não contra-atacar, mas refletir, você reescreve sua história emocional. Você quebra padrões antigos. Você abre espaço para novas possibilidades de ser. E então, aos poucos, os conflitos mudam. Não porque o mundo ficou mais pacífico, mas porque você mudou por dentro. Aquilo que antes te desequilibrava agora é só um ruído distante. Aquilo que te tirava o sono agora é uma lição compreendida. O espaço entre o estímulo e a resposta, que antes era invisível, agora é seu santuário.
Um lugar de poder silencioso, onde você decide quem vai ser diante do caos. E é nessa decisão, feita repetidamente, que nasce a verdadeira calma. Carl Jung afirmava que nada muda até que se torne consciente. E isso também vale para os conflitos que enfrentamos todos os dias. Quando você vê o conflito apenas como um problema, você se perde na tentativa de evitá-lo ou de vencê-lo. Mas quando você o enxerga como um mestre disfarçado, tudo muda. A pergunta deixa de ser, como me livrar disso? E passa a ser, o que isso está tentando me mostrar? A partir desse olhar, cada embate se transforma em uma oportunidade de desenvolvimento interior. Você começa a perceber padrões, emoções recorrentes, reações repetidas. E ao perceber, você tem poder. Poder de escolher um novo caminho. Esse novo caminho não é sobre ser perfeito, mas sobre ser consciente. Você ainda vai sentir raiva, sim. Vai se frustrar, sim. Mas agora, em vez de reagir no automático, você começa a refletir. Começa a escutar mais do que fala. Começa a observar o outro não como um inimigo, mas como um espelho. E aqui está, um dos maiores segredos que Jung nos deixou. O outro nunca é só o outro. Ele é uma projeção dos aspectos que você ainda precisa conhecer em si mesmo. Quando você entende isso, até a pessoa mais difícil se torna seu instrutor. Não porque ela tenha razão, mas porque ela te mostra onde ainda dói. Essa percepção profunda gera uma transformação irreversível. Você deixa de se debater contra o mundo e começa a se lapidar por meio dele. Cada conflito vira um treino, cada crise, um laboratório, cada palavra ofensiva, uma chance de testar sua presença. A calma, nesse ponto, não é mais um esforço. É uma consequência. Ela surge porque você não precisa mais se defender de tudo, porque você já aceitou sua sombra, já compreendeu seus complexos, já reconheceu suas feridas. Agora, em vez de fugir do conflito, você o utiliza, transforma-o em luz, em autoconhecimento, em sabedoria. Ao final dessa jornada, você descobre que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em se dominar. Que o verdadeiro poder não é vencer uma discussão, mas não ser mais afetado por ela. Que a verdadeira liberdade é emocional. E que Carl Jung não falava sobre calmaria por acaso. Ele falava sobre o retorno ao centro, ao self. Aquele ponto dentro de você onde nenhuma tempestade externa consegue tocar. É lá que mora a calma inabalável, a presença sólida, a paz que não depende das circunstâncias, mas que nasce da profundidade do ser. E quando você vive a partir desse lugar, o mundo pode até continuar em conflito, mas você não. Você agora carrega algo que ninguém pode tirar, a maestria emocional. E isso, segundo Jung, é o início da verdadeira individuação, o começo da sua libertação mais profunda e o nascimento de um novo ser, não perfeito, mas inteiro, não inatingível, mas desperto, não imune ao caos, mas em paz com ele. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, não deixe isso morrer agora. O verdadeiro autodomínio começa quando você age a partir da consciência e não da emoção. Então, respira fundo e escuta. Você está a um passo de transformar completamente a forma como lida com os conflitos da sua vida. Mas, para isso, você precisa continuar essa jornada. Clique no botão de inscrever-se agora e ative o sino, porque aqui, cada vídeo é um mergulho profundo na sua mente e no caminho da sua libertação interior. E se você conhece alguém que vive se perdendo em discussões, que precisa aprender a transformar o caos em clareza, envia esse vídeo para essa pessoa agora. Você pode ser a ponte entre ela e uma nova forma de viver. E me diz nos comentários, qual conflito você quer aprender a dominar? Escreve com coragem, porque aqui é um espaço de verdade. A sua história importa. A sua transformação já começou. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você já está pronta.
para mudar. Agora, a decisão é sua. Você vai continuar reagindo ou vai começar a comandar? A escolha está no seu silêncio. A resposta está em você.